Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Ô minha gente, né? Terceiro ano, cara, a gente está aqui de aula remota ainda, né? Eu vou apresentar para vocês a disciplina que é uma das disciplinas que seria mais importantes que a gente tivesse de forma presencial, né? Que é configuração e manutenção de computadores, tá? Eu vou apresentar para vocês hoje o material do ano, né? O que a gente trabalha no ano convencional. Eu geralmente trabalho 2 horas, são 4 horas, né? Eu geralmente trabalho 2 aulas teóricas e as 2 a gente iria para o laboratório. Tanto é que muitas máquinas que tem na secretaria da escola e na sala dos professores também foi de projetos de recuperação de computadores antigos que estavam lá na escola parados, né? Que nas aulas de configuração e manutenção os alunos conseguiram recuperar. Mas assim, toda a parte prática do que eu puder mostrar aqui para vocês, eu vou estar mostrando, certo? Quem tiver algum computador em casa que queira fazer também, principalmente na parte de formatação, vai ser muito importante. Então, eu primeiramente estou muito feliz, tá, por estar com vocês aqui. Não é a forma ideal como eu gostaria de estar, tá bom? Que era presencial, mas sintam-se abraçados, é o último ano, né, de ensino médio de vocês, se esforcem, se dediquem, da forma que vocês sempre fizeram, cara, tá bom? Então vamos lá, vamos nós. Olha só, primeiramente eu coloquei bem que uma comparação aqui, né? Tem gente que pensa assim agora, vou ficar fera, né? Vou ganhar dinheiro formatando computadores, né? E técnica em informática, né? Principalmente quem faz a parte de manutenção, é uma responsabilidade muito grande, tá bom? Você está fazendo curso técnico, pode querer seguir carreira, mas pode muito bem estar querendo finalizar o seu ensino médio com conhecimentos mais avançados em informática. Isso depende muito de você também. Então eu vou passar muito assunto aqui mesmo. A aula de hoje é justamente para apresentar o conteúdo do ano. E tem muita coisa boa mesmo, né? Mas vai depender muito de vocês também, tá? Vou mostrar algumas coisas aqui. Quem puder dar uma incrementada, né, nas pesquisas, professor, tem como é que faltou uma coisinha. Então eu vou lá. Você pode questionar no grupo também, questionar nos comentários, mas pode expandir seu conhecimento depois. Eu faço assim, né? Na realidade, o professor ele nunca vem com conteúdo completo, né? Ele vem para estimular a pesquisar, para ir atrás de mais conhecimentos, tá bom? A área de informática, de manutenção de informática, computadores, ela é parecida com mecânica de carros, tá? Mecânica de motos. Nem todo mundo que faz mecânica de carro e faz mecânica de moto vai se tornar um mecânico, não, né? Ele pode muito bem fazer aquilo ali para obter conhecimentos para si mesmo. E não tem coisa melhor do que você saber resolver coisas mais simples, né? Principalmente em termos de instalações de programas. Tem muita gente que paga para isso, cara. Que é uma coisa relativamente simples, tá bom? Então vamos nós. Beleza, primeiramente, a nossa disciplina ela tem algumas habilidades, tá? Acho que no primeiro ano eu falei para vocês sobre a diferença de habilidades e competências, né? Habilidades são aquelas coisas que você deve saber fazer bem feito, tá certo? Então aqui, primeiramente, para nós, a nossa disciplina de configuração e manutenção, ela traz como habilidade básica, tá? Conhecer os principais componentes do computador. Então, como é que você vai tentar resolver algo no teu computador, na tua máquina, se você não conhecer pelo menos as partes principais, né? Os principais componentes, tá? Mouse, teclado, memória RAM, processador, HD, SSD, cabo SATA. Então você tem que ter todos esses conceitos bem elaborados na sua mente para que você consiga resolver os problemas, pelo menos os mais simples, né? Para depois você resolver os mais complexos, tá? A gente vai começar com essa parte também. E a outra, né, é conhecer as principais formas e métodos de manutenção de computadores. Então você primeiramente conhece os equipamentos, tá? Toda a parte técnica, toda a parte de hardware, tá bom? E depois você, conhecendo cada um deles, você vai agora para, beleza, então tem um defeito na memória RAM, o que eu faço? Tá dando tela azul no meu computador de vez em quando? O que eu posso fazer? Tá muito lento, formatei e mesmo assim continua lento, certo? Vocês vão ver ao longo do ano que são ações simples, mas que se você não fizer, a tua máquina continua tendo um desempenho ruim, tá? Ou sua ou do seu cliente, tá bom? Beleza, olha só. E as competências é algo geral, né? Maior, tá? Então, se você aprende os componentes e aprende algumas formas de fazer manutenção, você vai efetuar a manutenção preventiva ou corretiva em computadores, tá? O ideal é que uma formatação, uma limpeza, ela aconteça a cada 6 meses em uma máquina, dependendo também do local que você utilizar, tá bom? Então, essa é a manutenção preventiva, justamente para que ela não dê um defeito depois. Caso já tenha, né, algum defeito, aí sim é a corretiva, onde você vai ter que olhar realmente o detalhe, né, cada detalhe, e o detalhe em si está geralmente no componente que está apresentando defeito, tá? Então, se dá tela azul, você já conhecendo o HD, você vai ver que é o HD. Geralmente é o HD. Ele vai tentar carregar um arquivo importante, né? Essencial para rodar algum processo lá. E na falta daquele arquivo, ele corrompido, ele vai dar aquela tela azul.
E geralmente a solução é sim, gente, uma formatação. Porém, nos computadores do Windows 8 para cá, tem um recurso bem legal que é o do reset, né? Você pode fazer um reset igual você faz no celular. Não sei se vocês já sabem disso, mas computadores do Windows 8 para cá, você não precisa formatar. Formata se você quiser, né? Para apagar e colocar um outro sistema. Mas se você quiser manter o mesmo sistema operacional, você pode dar um reset de fábrica. Ele apaga tudo, né? Ele vai lá e consegue mostrar para você de forma resetada ali o Windows, tá? É bem interessante mesmo, tá certo? Bacana, né? Isso aí, não sei se você sabe isso não, mas é bem legal. Ainda sobre competência, tá? Instalar e efetuar manutenção corretiva em principais tipos de sistemas operacionais. Então a gente vai ver os dois sistemas operacionais, tá? Windows e Linux. Como é que instala lá os aplicativos, tanto no Windows como no Linux também, que são pacotes, tá? É um pouquinho diferente, mas a gente vai ver, vai dar certo. Eu vou instalar dentro da minha máquina, do meu computador, uma máquina virtual, para poder simular e fica mais simples, né? Eu não vou ter que formatar, eu não vou ter que colocar lado a lado o Windows não, o Linux não, tá bom? Beleza. As bases técnicas são os assuntos apanhado geral, tá? Mas eu quebrei todos os assuntos por mês, vai ficar bem legal, vocês vão ver aqui. Então, sempre que quiserem dar uma olhada no que vai cair em cada mês, é só você voltar nesse vídeo bem aqui e dar uma olhada, tá? Para acompanhar. Primeiramente, quais são os assuntos? Apresentar e interpretar o funcionamento de um computador tem que ser necessário inicialmente toda essa parte, tá? Mesmo você já tendo visto isso em sistemas operacionais, em informática básica e em arquitetura de computadores. A gente vai rever novamente, tá? Então, quem pegou direitinho, tranquilo, né? Quem não, vai rever agora, tá? Funcionamento, características e funções dos principais componentes, tá certo? Então a gente já vai começar nos próximos meses agora iniciais, os dois principais componentes, né? Que é a memória RAM e o processador, tá certo? São basicamente isso, né? Então você vai entender inicialmente como é que acontece todo o processo de funcionamento dentro da máquina para você saber, né? O fluxo ali, onde é que está acontecendo algum defeito, tá? Imagina uma casa que está tendo um vazamento. Você tem que conhecer, né, onde é que está a estrutura de canos ali para você saber onde é que você vai procurar, tá bom? E vai consertar, lógico. Identificação e caracterização dos componentes internos. Vou mostrar tudo para vocês também, tá? Ferramentas necessárias para efetuar a manutenção corretiva, adequada. Você vai ver que quando você vai desligar o computador, não é só desligar, abrir e pegar, tá? Você vai ver que o seu corpo, né, tem uma energia, tá? Que aquela energia estática ali, ela pode passar para os componentes ali e pode queimar, inclusive, peças, componentes mais simples, né? Mais frágeis ali, você tem que pegar no local com metal. Tem uma pulseira chamada pulseira eletrostática também que você coloca no braço para poder tirar a energia, tá? Aquela energia que o seu corpo tem e por aí vai, tá? A gente vai ver tudo isso com mais calma. As ferramentas de teste, multímetro, tá? Chaves que você precisa, certo? Em algum momento, algum ferro de solda que você precisa fazer alguma troca de capacitor, de alguma coisa, tudo isso vocês vão conhecer. Muito disso aqui eu tenho aqui também, quando eu for mostrar para vocês a aula, né? Eu vou mostrando os componentes também para vocês se adequarem, tá bom? Legal. Tranquilo, olha só. Instalação e manutenção de sistemas operacionais, utilitários e aplicativos. A manutenção básica de um computador, tirando a limpeza, né? A parte de limpeza é a parte de instalação de softwares, né? Quando você compra um computador, ele não vem com todos os programas que realmente você precisa, tá? O meu computador ele é cheio de programas, certo? Não sei se vocês lembram, que eu tentei puxar aqui, mas não mostrou, né? Quando vocês lembram, né? Quando eu passava o mouse aqui em cima, eu vou mostrar para vocês aqui, peraí. Olha só, tá aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui por baixo, ó, ele vem vários programas, né? A minha tela é uma tela limpa, não tem nada, tá aqui, ó. Minha área de trabalho não tem nada, tá? E eu vou, inclusive, né, falar para vocês a importância disso aqui, tá certo? De você manter uma área de trabalho limpa, sem ícone nenhum. Meu Deus, eu fico dá uma tortura tão grande quando eu chego e vejo um computador que tem lá uma porrada de ícone, cara, né? Aí você até se perde, né, no que tá procurando. Sem falar que isso também ele leva um tempo também, tá? Eu já andei pesquisando já e eu vi que quando o computador liga, ele faz a ligação de todos esses atalhos. Então, ele demora mais a carregar, desculpa, né? Ele leva um tempo maior para carregar para fazer aquela linkagem, aquela relação daqueles atalhos com os aplicativos, tá? E sem falar que é uma área gráfica, né? Então, quanto mais gráfico se tem numa determinada área, mais tempo se leva para processar também, gente. Beleza, vamos nós aqui, ó. Nós paramos, né? Ah, tá. Instalação de
e manutenção de sistemas operacionais. Utilitários são os programas, tá? Utilitários são os programas, utilitários e aplicativos, a diferença é basicamente a seguinte, tá? Aplicativos são programas gerais, tá? Como Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW, tá? E os utilitários são aqueles que já vêm basicamente também com Windows, né? Ou que você utiliza para uma atividade específica, tá? Por exemplo, calculadora. Calculadora é um utilitário. Você só utiliza realmente para isso, para cálculo, né? Alguns cálculos diversos ali, tá? Mas, por exemplo, o Word é um aplicativo porque você faz uma infinidade de produtos a partir do Word. Beleza, né? Acho que deve ter ficado claro para vocês. Tranquilo, agora é outra parte. Isso aqui é a parte de como está dividido por meses cada assunto, tá? Tô falando rápido, gente, para a gente poder ganhar tempo e não ficar um vídeo tão comprido, tá bom? Olha só. Mês de março, vocês vão ver a história dos computadores, certo? Primeiros computadores que surgiram, circuitos integrados, tá? Que é muito importante. Funcionamento de computador e principais componentes. Beleza, né? Então, olha só. Não vou explicar nada, não. Vou só passando de mês em mês, tá? No mês de abril, vocês vão ver já a arquitetura de memória RAM. Olha lá, que vocês vão ver como é que funciona a memória RAM, tá? O fluxo de dados saindo da memória RAM, vindo do HD, passando pela memória RAM, indo para o processador, os padrões de memória RAM. Ah, meu computador pega uma memória RAM, mas qual memória RAM vou comprar? Olha só. Principais defeitos e as soluções relacionadas à memória RAM. Tem muita coisa bacana, tem estudos de caso também, situações que já aconteceram, né? Eu vou passar para vocês, tá? Mês de maio, processadores, princípio de funcionamento dos processadores. Vocês já devem ter visto isso também na arquitetura de computadores, tá? Padrões de processadores, né? Que é 32 e 64 bits. Professor, eu quero instalar um sistema operacional. Mas aqui está perguntando se é 32 ou 64. Qual é a diferença dos dois, tá? Então, vocês vão ver tudo aqui nesse período do mês de maio. Memória cache, registradores, tá? Vocês vão ver que a memória cache é uma memória intermediária entre a memória RAM e o próprio processador, tá? E que o registrador é a menor memória existente no sistema de computação. Ele armazena 32 ou 64 bits, tá? É no registrador que fica esses punhados de dados aí. E os principais defeitos e soluções, se é que tem solução para processador, tá bom? A gente vai ver isso com calma durante a aula aí. Tranquilo, em junho, armazenamento permanente, tá? Aí entra, beleza, cara, a gente vai ver sistema de arquivos, certo? Isso aqui é muito interessante mesmo, cara. Vocês vão ver que num pendrive, tá? Formatado lá com o sistema FAT, né? O FAT32, o tamanho máximo de arquivo que aceita arquivo único são 2 GB. Então, se você tentar colocar um filme, né, de 4 GB, ele não aceita. Mesmo o teu pendrive tendo 8 GB, tá certo? Então, você vai ver que ele existe um tamanho padrão. Você vai ter que formatar para outro sistema de arquivo que aceite um tamanho maior, tá? E isso muita gente bate cabeça, acha que está com defeito o pendrive. Tranquilo, olha só, característica de funcionamento dos discos rígidos, tá? Pendrive, cartão de memória, vocês vão ver sobre HDs e SSDs, vai ser bem interessante mesmo, tá? Vou falar sobre as funções de você colocar um SSD no seu computador e dar uma bombada, né? Melhorar aí umas 10 vezes a velocidade da tua máquina, tá? Tem muita coisa aqui que eu vou falar, mas eu não vou me estender agora, porque o vídeo vai ficar grande, tá? E inserção de SSD no computador, tá bom? Vou falar todas as vantagens, os tipos de SSDs que existem, tá? E em quais situações você deve colocar ou não, tá bom? Tranquilo, olha aqui, cara, em agosto, ó. Em agosto vem a parte de formatação, tá? Deixa eu colocar bem, tá tudo aqui aparecendo mesmo. Tranquilo, aqui vai ter muito assunto mesmo, tá? É provável que esse assunto não finalize em agosto, tá? De tão grande que ele é, mas vamos lá. Processo inicial de formatação, tá bom? Toda a preparação para você formatar a sua máquina, diferença entre BIOS e UEFI, tá bom? Criando um disco USB bootável, gravando um disco do Windows, procedimentos iniciais para formatação, acessando e configurando a BIOS, né, que é aquela parte inicial do computador, que pode ser BIOS ou nos computadores mais novos agora, né, é o EFI, instalando e configurando Windows 10, instalando a instalação de drives, tá, para poder funcionar mouse, teclado, Wi-Fi, rede cabeada e por aí vai, partições MBR, GPT, que é a forma como é gravado os dados no disco, no HD, tá, se você tiver com o Windows 7 e ele tiver no formato MBR, quando você vai colocar bem aqui não, é o contrário, desculpa. Se tiver o Windows 8, tá? E tem gente que quer trocar para o 7. Por incrível que pareça, tem gente que ainda usa o 7 ainda, quer trocar. Então, como o formato que está lá no disco é diferente, ele não aceita, certo? Então, você tem que trocar, colocar alguns comandos lá no prompt de comando CMD para ele trocar, formatar com outro formato HD para ele poder aceitar, tá?
E aqui são as partições, a forma como o disco armazena os dados e gerencia os dados no disco. É bem interessante isso aqui. E o particionamento de unidade, tá? Acho que isso aqui eu falei para vocês no primeiro ano. O que seria o particionamento, gente? É você pegar um disco e quebrar ele em partes, tá? Ah, professor, essa parte bem aqui eu quero para sistema operacional, essa parte bem aqui eu quero só para arquivos. Então, quando você formata apenas a parte que está nos sistemas operacionais. Você não perde seus arquivos, tá? Eles se mantêm lá, tá bom? Beleza, né? Então tem muita coisa nessa parte de formatação, tá bom, gente? Olha só, aqui ainda continuando em setembro a instalação de aplicativos, tá? Windows e Linux. Instalação interna de aplicativos no Windows, instalação interna de aplicativos no Linux, tá? Então aqui a parte, se você formatou, depois da formatação vem a instalação de programas, por isso que ele está na sequência aí, tá? Bem interessante mesmo. Em outubro vem a parte de manutenção básica, aí aqui entra muita coisa, tá? A gente vai fazer a parte de limpeza, né? Equipamentos e materiais de limpeza, álcool isopropílico, tipo também de pincel que você utiliza, né? Com cerdas um pouquinho macias para certos locais, um pouquinho mais dura para outros, tá? Limpeza da memória RAM, você vai ver como é que ela acontece. Troca de pasta térmica do processador, que é um dos principais motivos de lentidão em um sistema de computação, tá? Teste de fonte de alimentação e limpeza, meu computador parou de funcionar, professor. O que eu posso fazer? Tá? Como é que eu posso... Qual é o primeiro componente que eu testo em um computador para saber se ainda tem jeito ou ainda não, tá? Você vai ver que é a fonte de alimentação. Utilização do multímetro digital. Qual a importância do multímetro digital? Né? Para você saber as tensões, né, de cada componente, de cada local do teu computador, tá? Se está passando ali fluxo de energia ou não, tá bom? Configuração de impressora. Gente, configuração de impressora é show, cara. Na atividade prática, todos os alunos fazem a recarga de cartuchos, tá? É uma pena, meu Deus, é uma pena mesmo, cara, que a gente esteja à distância, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui elas funcionando, tá bom? Aprender a configurar ela USB, a configurar uma impressora com Wi-Fi, tá? Para ela não funcionar cabeada, você imprimir por celular, certo? E a função Direct também, que é todas as impressoras que têm Wi-Fi, ela tem uma função Direct também que você não precisa de roteador, ela mesma já se conecta com outro equipamento, tá? Então é bem interessante mesmo, certo? E aí a recarga e upgrade de cartucho. Qual a diferença dos dois, né? A recarga você coloca a tinta, né, normal, e o upgrade é uma função que você pode dar uma melhorada no teu cartucho, tá? Cartuchos convencionais, eles têm uma esponjinha pequena que pega uma certa quantidade de tinta. Se você fizer um upgrade, tirar aquela esponja, né, quebrar uma área maior dela lá e colocar uma esponja maior, ela pega uma quantidade maior de tinta e tu consegue fazer teu cartucho render um pouco mais, né? Não precisa colocar aqueles book, né, com aqueles fiozinhos ali, aqueles canudos que acabam entupindo, né? Então você consegue dar uma melhorada, tá? Os cartuchos comuns e o XL é basicamente isso, a diferença tá no tamanho da esponja que tem dentro deles, tá? Então bem interessante. Estamos vendo o tanto de coisa que tem nessa disciplina, cara, é coisa demais, né? Ela é massa, por isso que são 4 horas, tá? E aí, por último, né, a gente finaliza em novembro com os defeitos mais comuns em computador, como lentidão e travamentos, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui nos comandos do MS-config. Pode ser que tenha vários programas sendo inicializados com o teu computador que aumentam, né, o processamento inicial da tua máquina. Você pode ir lá e, esse programa aqui não é essencial não, então eu vou desmarcando, tá? E vai melhorando. Erros na inicialização do sistema operacional, o que pode ser, tá? Atualização da BIOS, isso aqui é bem interessante mesmo, tem até um defeito, que a máquina você desliga e ela não desliga, fica girando ainda o ventilador, é na BIOS, tá? Ele não dá o comando, porque a BIOS é que dá o comando para ligar e para desligar todos os equipamentos. Se ele não dá um comando direitinho lá, então acontece algumas situações que podem ser complicadas. Reconhecimento e remoção de vírus, recuperação da senha de login do Windows, essa aqui é massa, né? Imagina que você esqueceu o Windows, né? A senha do Windows. Acontece isso, né? A senha de login logo bem no início, então vou mostrar para vocês também formas de recuperar, tá? E a desfragmentação de disco, certo? Que acontece em HD, tá? Em SSD não acontece isso. Spoiler de impressão, está imprimindo, tem um arquivo lá na impressora que está na lista de impressão e não sai de jeito nenhum, está interrompendo que outros processos sejam impressos, né? Então você vai ver que lá na aba de serviços, no Windows, você consegue dar um atualizar e um reset no spoiler de impressão, que ele ele apaga a lista, né? Ali dos serviços da impressora. E outras coisas que forem aparecendo, beleza, gente?
que eu vou deixar para vocês agora como atividade para a semana que vem. Presta atenção, tá? Você vai usar sua criatividade para desenhar um computador. Quero que vocês desenhem um computador, tá bom? Mas um computador dos seus sonhos, cara. Então você vai pega uma folha e faz um desenho do computador de mesa, tá? Aí você coloca teclado, mouse, caixa de som, impressora, o que você imaginar aí. Você vai fazer o seguinte, ó. Ao tempo que abaixo do desenho você possa descrever o máximo de recursos que esse computador deve ter. Configurações de memória RAM, processador, HD, monitor, teclado, mouse, placa de vídeo e outros, tá? SSD, o que você imaginar que deve ter, tá bom? Aí eu até coloquei aqui, ó, parece uma ação simples, mas tem um sentido, depois eu vou dizer para vocês qual é o sentido disso aqui, tá? Não peguem nada da internet, gente, tá? Não peguem nada da internet. Desenhem e vão colocando de cabeça o que você quer, baseado nisso aqui, ó, tá? Qual a memória RAM que você quer, certo? Aí você diz, tá? Eu não vou dizer nada aqui não, porque vai ter um momento que eu vou fazer um repasso disso aqui com vocês, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Eu espero que vocês estejam bem, fiquem em paz, tá, gente? Se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Um beijão para vocês. Até mais. Um abraço.